Queridos, abram suas Bíblias, por favor, na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Capítulo 3, verso 12 até o 16, conforme você for encontrando, você pode dar um amém. Apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Filipos, aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12, diz assim na minha versão, que é a revista atualizada, se eu não me engano: não que eu tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos declarará. Verso 16, finalmente: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo de adoração, de louvor, de comunhão, de consagração das vidas, de recebimento de novos membros. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos derramadas, declaradas sobre nós. Queremos nessa hora ouvir a tua palavra, para que possamos ser alimentados, direcionados, limpos, exortados, redarguidos, e sairmos daqui, ó Deus, prontos para mais uma semana diante do Senhor. Fala conosco nessa hora, nesses minutos que restam, esse momento de louvor e adoração que nós temos aqui aos domingos. Fala conosco no nome de Jesus. Amém. O texto é muito conhecido, principalmente quando vamos para o verso 13 e 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas se eu tiver que me ater nesses minutos que nos restam de culto, eu gostaria de me ater no verso 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Me chamou a atenção, eu já li esse texto inúmeras vezes, mas nunca me bateu tanto o verso 16 como bateu nesses dias. Paulo, quando fala da soberana vocação, ele está falando da exortação no que tange a igreja cristã. E a minha pergunta, a pergunta de muitos, é: por que nós buscamos tanto? Por que nós estamos na igreja? Por que nós oramos, consagramos nossas vidas? Por que nós somos dizimistas, ofertantes? E por que nós frequentamos culto, reunião de oração, nos disponibilizamos para muitas coisas, mas as nossas vidas parece que há momentos que elas travam. Parece que não anda, parece que é um freio de mão dando borrachão. Para quem não sabe, o pessoal que puxa o freio de mão, né? E acelera o carro, e a tração, se é dianteira ou traseira, faz aquele carro criar aquela fumaceira, aquele borrachão, e o carro não sai do lugar, fica só derrapando para lá e para cá. Molecada, né? O cara que não tem nada na cabeça para fazer, não sabe quando custa um pneu, e fica brincando com isso na rua. Aquele borrachão. E às vezes dá a impressão que a nossa vida, em algumas áreas, a gente não consegue avançar. Você luta, você guerreia, você tromba daqui, tromba dali, fala com Deus, se desfaz de algumas coisas, adquire novas coisas, diz: Deus, que complicado, Pai. Parece que para alguns, aí sempre temos o mesmo argumento, parece que para alguns tudo é mais fácil, e para nós é mais difícil. Quem é que fala isso? Levanta até a coragem no coração, que eu falo, pastor. Parece que tudo é mais fácil para os outros, e quando chega na minha vez, meu irmão, todo mundo fala isso. É porque a gente olha para o nosso umbigo. É natural você olhar para o seu umbigo e falar: poxa, para o fulano deu certo. Não é que deu certo, é diferente da sua estrada. A tua vitória, ela é única. Você já parou para pensar nisso? Que a tua vitória, ela é única? Porque a nossa vitória, nós não disputamos uns com os outros, nós disputamos com o inferno. Nós disputamos com o diabo, não é com o nosso irmão, não é com o ser humano. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Então, se você quer comparar a sua vitória, a medalha do irmão, o troféu da irmã, para que você tenha uma igual, para com isso, tire isso da sua cabeça, que não vai acontecer isso nunca. São vitórias que parecem iguais, mas são totalmente diferentes, porque as histórias que levaram à vitória são histórias diferentes. Você pode parecer que o pódio é o mesmo lugar onde se premia a medalha de ouro, só o pódio é igual, mas a competição é outra. Atletismo, 100 metros rasos, né?
revezamento 4x4, não é isso? Revezamento 4, passa bastão para 4 corredores, natação, futebol, ou seja, o pódio é o mesmo, mas as competições são outras, a sua competição é outra de outras pessoas. É muito injusto eu olhar para alguém e falar assim, poxa, fulano conseguiu ser vitorioso nessa área, eu não consegui. A história dele é diferente da minha. E é injusto você olhar para mim também e falar, o pastor é vitorioso nessa área, eu não sou. Nossas histórias são diferentes, então você tem que querer a tua vitória. Só que por que eu não consigo a minha vitória? Primeiro que Paulo deixa bem claro, prosseguir. Primeiro ponto é prosseguir. Paulo diz assim, olha, eu não julgo ter alcançado perfeição. E Paulo é sincero. E quando ele fala que não alcançou, ele fala, não alcancei perfeição, não sou uma pessoa perfeita, eu tenho falhas. Apesar de eu pregar o evangelho para vocês, exortar vocês, estar com ele, está escrevendo uma carta para o povo de Filipos que ele discipulou. Mas eu não sou perfeito. Mas uma coisa eu faço, deixando para trás as coisas que vão ficando e avançando para a questão diante de mim. Então vamos lá. Primeira coisa, você tem deixado o que para trás? Nós temos um grupo de pessoas nas igrejas que são acumuladores. Quem já viu esse programa? É um problema seríssimo, né, gente? É um transtorno, na verdade. Acumuladores. O cara acumula caixa de sapato vazia, caixinha daqueles chicletinho, vai juntando ali. Sapato, meu irmão, misericórdia. Tem gente que acumula de tudo. Lata de óleo, e vai deixando um barracão cheio de coisa. E vai, quando você vê a tua casa está cheia de lixo, coisa que você não precisa, está na sua casa, porque você, vou precisar dessa caixa, vou precisar dessa folha, eu vou precisar desse negocinho, eu vou precisar desse clipezinho. Irmão, vai, pelo amor de Deus, vai ali no armarinho, compra uma caixa de clipe. Aí fica uma opção de clipe velho, enferrujado. Aí eu preciso dessa. A pessoa já se formou, tem 20 anos, aí fica lá com aquelas apostilas velhas. Eu estou querendo jogar as minhas tudo fora, né? A pastora Júlia disse para mim. Sabe, uma porção de coisa velha, e fica lá. Nós temos um problema sério na vida: desapego. Sabe, desapegar de problemas, desapegar de imagens, desapegar de frustração, desapegar de derrotas. Meu irmão, eu tenho muitos defeitos, mas um que eu não tenho, eu não sou apegado ao meu passado. Não mesmo. Reconheço minhas derrotas, reconheço minhas falhas, reconheço os meus tombos, mas não me apego a nenhum deles. Não fico preso a eles. Porque eu aprendi que quem está preso ao passado não constrói futuro. Quem fica preso ao passado não consegue construir futuro. E assim, se alguém está em Cristo, não faz sentido. Se eu sou uma pessoa que vivo preso ao passado, porque eu fiz, eu aconteci, eu errei, eu matei, eu roubei, eu adulterei, eu fui homossexual, eu fui traficante, fui bandido, e daí? Se você fica vivendo dentro desse aspecto de vida, você não vai para lugar nenhum, você não consegue caminhar. Mas no passado eu tive pacto com o diabo, eu tive isso. Você teve, é passado. Paulo disse, eu vou deixando as coisas que para trás ficam, e eu vou me esquecendo dessas coisas, porque, entendam, elas não vão se esquecer de mim. Você entende? O que você fez está feito, não vai para se esquecer. Tem o teu DNA lá, tem a tua impressão digital, tem você fez 2008, 2005, 2003, 1990, não importa, foi você quem fez. Elas não vão se esquecer de você, mas você deve se esquecer delas. Porque senão sua vida não caminha. Não, você não anda. As pessoas que mais estão paradas no tempo são as pessoas que estão presas ao passado. Depressivas, distimia, tristeza profunda. Eu me arrependo. Amém. Eu não deveria ter feito isso. Amém, mas fez. Eu não deveria ter estado ali. Esteve. Eu não poderia ter feito, mas fez. Então é necessário que você entenda uma coisa. Deixe para trás as coisas que já foram. 2, avance. Nosso pior problema não é o que nós não fazemos de errado, é o que deixamos de fazer de certo. Uma das coisas que eu sei que no céu haverá, e muita gente não leva isso em consideração no dia que Deus nos encontrar, ou Jesus nos encontrar, é que nós nos preocupamos muito em não fazer coisas erradas. Somos ensinados ao quê? Não façam coisas erradas, não façam coisas erradas, não peque, não tome nisso, não pegue naquilo, não vá aqui, não faça isso, não. Somos ensinados 24 horas a ficar vigilante, né? A gente fica numa neura, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso ficar perto de fulano, não posso. Só que nos esquecemos de fazer a coisa certa. E nós seremos cobrados por não fazer. A omissão também será uma cobrança. Por que você não fez a coisa certa? Porque estava preocupado em não fazer a coisa errada. Preste atenção.
Eu não fiz a coisa certa porque me preocupei instintivamente em não fazer coisas erradas. Só que você não pode só viver de não fazer coisas erradas, você tem que viver de construir coisas certas. Eu tenho falado aqui para vocês, e o teu irmão já repetiu, e eu falo novamente. Deus prova a nossa fé, quem testa o nosso caráter é o diabo. E às vezes você está tão preocupado em provar o seu caráter e esquece que Deus está provando a tua fé diariamente. Esquece que Deus está todos os dias provando até onde você pode ir. E Deus ele é um Deus, vou nem falar de sabedoria e inteligência de Deus, né? Deus dá linha na pipa, irmão. Vai ver até onde o vento te leva. Deus te dá corda para ver onde você vai, porque Ele está testando a tua fé e não o teu caráter. Ele está vendo até onde você aguenta ir com Ele. E não virá sobre você tamanha provação, tentação, tribulação, a qual você não possa suportar. E em vindo, Deus nos dará escape. Então Deus te leva a viver intensos conflitos. Sabe, você entrar na faixa de Gaza do inferno, na faixa de Gaza do pecado, na faixa de Gaza, ou seja, guerra e conflito. Tem gente que fala assim, pastor, eu não aguento mais, a minha vida é um conflito. Parabéns, você está vivo, você é ser humano. Porque só haverá um lugar que você terá paz e não terá conflito nem guerra. O dia que você estiver com Jesus, o dia que você estiver no céu. Excetuando isso, você vai ver em conflito entre fazer e não fazer, entre estar e não estar. E os conflitos, eles são necessários para que a gente amadureça e cresça, e saiba o que fazer, o que não fazer, e saiba a decisão que iremos tomar. Os conflitos, eles servem para nos causar dores mesmo. Por isso que é conflito, é aflição, é flagro, é dor, é rasgar. E bem-aventurado aquele que entra no conflito e consegue sair dele, consegue vencê-lo. Bem-aventurado aquele que entra no vale das decisões e toma uma decisão, porque tem muita gente que está no vale das decisões e não toma decisão nenhuma. Isentão, fica em cima do muro. Aí eu estou esperando Deus responder há 10 anos. Tem coisa que Deus já respondeu, você que não quer fazer. Tem coisa que Deus já falou para você, sai, e você não sai. Tem coisa que Deus falou, não é para ti, e você fica, será que é? E é? Fazendo ouvido de mercador, cara de tonto com Deus. Deus já te deu a resposta há muito tempo, mas você acha que não. Deixando para trás as coisas que vão ficando. Eu preciso agora construir, eu preciso prosseguir. Ah, pastor, eu não prossigo por causa do meu marido. Eu não prossigo por causa dos meus filhos. Eu não prossigo por causa do local onde eu trabalho. Eu não prossigo porque onde eu moro. Desculpe, me perdoe. Quando nós queremos, nada nos impede. Irmão, você pode morar no lugar onde a bala faz curva. Sabe, já viu um filme que o cara era mentiroso, né? O cara dava um tiro assim, a bala fazia assim. Eu falei, ô, mentira, meu Deus do céu. A bala fazia curva. Você pode morar onde a bala faz curva, meu irmão. Tu tem que trabalhar. O que é que tu faz? Abre o Salmo 91, o 121, o 23... E começa o 119, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará diante de Deus. Meu irmão, tu vai daqui até o ponto cantando. E como? Só na unção do Matrix. Desvia daqui 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Meu irmão, tu chega no ônibus, como? Rastejando. Chega na empresa, como? Misericórdia. Ai, obrigado, Jesus, cheguei. Ué, por que você vai para o seu emprego com bala cantando na tua cabeça? Por que você vai trabalhar com bala cantando na tua empresa? Porque é prioridade para você. Porque você precisa do dinheiro. Porque você precisa do emprego. Porque você precisa do salário. Porque você precisa trabalhar. Então você põe o quê? Você põe uma prioridade acima da sua vida. Você põe a prioridade acima do perigo de vida e vai. Você sabe que eu não tenho outro emprego. Eu só tenho esse aqui. Então tem que ir. Por que você não faz assim também com outras áreas da sua vida? Que não tem bala perdida. Por que você não busca a excelência de estar com Deus em outras áreas? Por que somos capazes de enfrentar a bala, o perigo, a morte, o diabo, quando é do nosso interesse? Mas quando nós não temos muito interesse, a gente não quer dar prosseguimento para o alvo. A gente acha o alvo longo, está longe, está cansativo, está pesado andar esse alvo. O alvo parece que nunca chega. Paulo diz, gente, eu não alcancei, mas eu prossigo. E a palavra prosseguir, ela tem o sentido de eu insisto.
E eu imagino que Paulo, pela biografia, que eu amo a biografia de Paulo, deve ter uns 15 livros só sobre Paulo. Tu vai lá em casa, tem uma seção na minha biblioteca só Paulo. Paulo o apóstolo, Paulo o discípulo, Paulo o fariseu. E cada vez que eu leio uma biografia de Paulo, mais eu me apaixono pela vida de Paulo. Porque Paulo não era santinho, Paulo não era perfeito. A gente vê os escritos de Paulo, mas Paulo era um cara iracundo. Paulo era um cara que às vezes era fleumático. Paulo às vezes ele voltava, chorava, se arrependia, pedia perdão. Porque Paulo era tão inteligente, pessoas muito inteligentes, elas tendem a ter pouca paciência com pessoas que não são tão inteligentes. E Paulo, quando ensinava as coisas, as pessoas não aprendiam. Paulo ficava assim, peraí, eu fui aí à toa? Ó insensatos Gálatas, olha como é que ele começa uma carta. Insensatos, muito polido, muito educado. Bando de jegue. Fosse hoje, seus burros, vocês não entenderam o que eu expliquei para vocês da última vez que eu fui aí? Aí ele falou, ó, insensatos Gálatas, bonito, né? Mas Paulo está chamando eles, na verdade, de um bando de ignorantes. Quem vos dissuadiu do evangelho que eu preguei a vocês? Ainda que venha um anjo do céu e vos pregue o evangelho, seja ele maldito. Ou seja, Paulo tinha um... Então Paulo, de vez em quando, ele mesmo na sua autoanálise, fala assim, gente, eu estou sendo duro demais. Oh, meu Deus, me perdoa, a igreja não é minha. O grupo não é meu, as almas não são minhas. Aí Paulo ia lá e reescrevia, pedia perdão. Eu sei que minhas palavras são duras, mas eu faço isso porque eu quero que Cristo seja gerado em vocês. E eu estou com dores de parto, como quem uma mulher que está aguardando o seu bebê, esperando. Olha, eu gostaria muito de estar com Cristo, por mim já estaria na glória, mas por causa de vocês ainda estou aqui gerando Cristo em vocês. Sabe, você vai ver Paulo dizendo assim, é difícil, mas eu não posso desistir. É difícil a caminhada cristã, irmão. Só que entenda, andar com Cristo é só para vencedor. A gente fala assim, a igreja cada vez mais está lotada, as igrejas cada vez mais estão cheias, as igrejas... É que você só está vendo o meio copo cheio. Posso te apresentar o meio copo vazio? Você sabe quantas pessoas desistem de Cristo por ano? Só lembrar de alguns amigos de vocês. Você sabe quantas pessoas largam o caminho de Cristo para qualquer outra coisa? Você sabe quantas pessoas dizem, não aguento mais igreja, eu desisto, não quero mais saber de igreja não, negócio de culto, igreja, ai, já deu para mim, Deus não precisa disso para me salvar. Você sabe quantas pessoas já fazem isso todo ano? Milhares e milhares, vão e voltam. Aí passa 2 anos, voltam para uma igreja. Aí passa mais 3 anos, vão para a Assembleia. Mais 3 anos, vai para a Congregacional. Mais 3 anos para a Batista. Mais 3 anos na Presbiteriana. E essas pessoas, porque elas não conseguem caminhar com Cristo longevamente. Todos, pois, aí Paulo pega pesado e diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos. Meu Deus, Paulo. É claro que Paulo, quando fala de perfeição, gente, ele não está dizendo de pessoas que não erram, pessoas que não têm defeito. Ele, quando fala em perfeito, está se referindo a Cristo em nós. Todos que somos perfeitos em Cristo, tenhamos este sentimento de largar tudo para prosseguir o alvo, de deixar as coisas que para trás vão ficando para prosseguir até que se alcance o alvo. E ele diz, e se porventura vocês pensam de outro modo, olha, também Deus vai esclarecer a vocês que não é desse jeito não, hein? Não dá para negociar no mundo espiritual. Jesus deixa bem claro, olha, ou vocês servem a Deus ou servem a quem? A Mamon, a Baal, a qualquer outro. Vocês não podem agradar 2 senhores. Sabe por que muitos de nós não conseguem crescer na vida espiritual? Porque às vezes queremos muito a Deus, mas às vezes também queremos muitas coisas dessa terra. Às vezes queremos muito servir a Deus. Tem dia que você quer ser um profetão da montanha. Quem já teve esse sentimento? Você fala assim, que vontade de subir um monte, meu irmão, e ficar por lá, e ficar meses sem dar as caras, só me isolar, e ficar lá. Quem já teve esse sentimento? Dá um amém. Precisa levantar a mão, dá um amém. Oh, Jesus, misericórdia, candidatos a profetas aqui. Mas você sabe que a vida não é assim. A gente tem responsabilidade, tem família, né? Boletos voadores, não deixa a gente dormir nunca. Fica até voando, assim, fazendo aquela, parece gaivota, né? Parece condor, gaivota, urubu. Você está ali e fica voando ao teu redor. Segunda-feira você diz, ai meu Deus, mais um dia para eu poder vencer esse gigante. E você fala assim, meu Deus, eu sei que eu gostaria, mas não posso, mas o sentimento está aqui. Posso dizer assim, olha, se vocês pensam de outra maneira, Deus vai esclarecer a vocês, que vocês não têm como conviver em 2 mundos. Ou vocês decidem em que mundo vocês querem andar, para que vocês tenham a vida de vocês conforme o mundo que vocês escolheram, ou vocês andam como vocês quiserem e não reclamem depois.
Todavia, fechando, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aqui está o segredo da derrota. Poderia falar o segredo da vitória. Título da mensagem: o segredo da derrota. O que causa a nossa derrota? O que causa a nossa estagnação? É quando nós alcançamos algo grandioso e largamos aquilo que alcançamos para tentar de outra forma. O caminho de Deus é perfeito. Repita comigo: o caminho de Deus é perfeito. A vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita. Mas como é que nós queremos caminhar com Deus? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O coração do homem é enganoso. Entenda, Paulo disse: se você conseguiu entender isso, se você alcançou isso, ande naquilo que você já entendeu, porque do contrário, tudo que você fizer não prosperará. É por isso que muitas áreas da nossa vida ainda não conseguimos concluir as nossas necessidades, sonhos, desejos e metas. Porque há um caminho em Cristo e tem que ser da forma que Ele diz que tem que ser. E a gente tenta dar um jeitinho, a gente tenta, falar, não, vou tentar desse jeito. Deus sabe do meu coração. Olha, o coração do homem é enganoso. Esse negócio de Deus conhece meu coração, piora. Não fale isso piora para você. Isso depõe contra você. E aí você diz assim: não, mas Deus sabe que eu estou na boa intenção. De boa intenção, meu Hades está cheio, meu irmão. Satanás está cheio de gente com boa intenção queimando lá embaixo. Faz isso não. Não há boa intenção perto de Deus. Não há coração que quer fazer o que é, na verdade, são ações. Deus olha desejos, Ele conhece. Deus olha e conhece sonhos, mas o que prevalece para Deus são as ações. Quando Moisés é chamado, ele diz: não posso, não dá, sou gago. Na verdade, Moisés estava se escondendo atrás de um trauma, né? Saiu fugido do Egito, saiu corrido, 40 anos, ele ainda estava com o passado na cabeça. Ele ainda estava assim: pô, não vou voltar, o faraó é meu irmão. Eu saí de lá cheio de ouro. O exército, os generais prestando continência para mim, agora vai chegar eu lá com a roupa de tuareg, roupa de homem fedorento, a ovelha, num palácio cheiroso, eu com um cajado de mato, um cajado de areia. Não vou não. Aí o que ele fala para Deus? Não, eu sou de fala pesada, eu estou aqui, estou casado, eu assumi aqui o lugar do meu sogro, só eu de homem. Ele criou uma série, criou uma narrativa para Deus. Deus falou: Moisés, eu te conheço. Todas as suas desculpas é para se esconder de mim. Mas eu sei quem está por trás de todas essas desculpas. Eu te gerei. Eu te escolhi. Eu guiei o teu barquinho, o teu cestinho lá no Nilo, entre os crocodilos. Eu levei você, não foi tua irmã, eu te levei até Faraó, eu te levei até a princesa. E para este tempo eu te escolhi. Não se coloque atrás dessas desculpas, dizendo que você é gago, que você tem fala pesada e que você perdeu o traquejo. Você tem uma missão comigo, você precisa cumprir. Quer transferir essa fala para você? Preciso? Eu te conheço desde a fundação do mundo. Eu te gerei. Ah, mas eu nasci num lar assim, assado. Eu sei. Ah, eu tenho alienação parental, meu pai foi ausente, eu sei. A minha mãe me batia, eu sofri violência psicológica, eu sei. Ah, mas eu nasci num local de prostituição, de feitiçaria, eu sei. Ah, eu nasci num lugar de idolatria, eu sei, eu conheço a tua história. Não tente me contar, eu sei a tua história melhor do que você, porque você ainda tem lapsos de memória. Eu não esqueci nem de um segundo da tua história, porque eu te acompanhei desde o dia em que você foi gerado no ventre da sua mãe. Aleluia. Eu te conheço. Ah, Senhor, se tu és conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Olha o que Gideão disse para Deus: já que tu és conosco, por que o Senhor deixou tudo isso acontecer? Eu não deixei tudo isso acontecer, aconteceu por causa de vocês. Livre agência, livre arbítrio, vocês tomaram decisões. Vocês tomam as decisões. O homem não se engane, aquilo que ele plantar certamente colherá. Então por que hoje? Por que agora? Por que em 2024? Por que não antes?
porque agora eu posso falar com você. Porque agora é o tempo. Porque talvez agora você atingiu alguma maturidade. Porque talvez agora você compreendeu o sentido da vida. Porque talvez agora você vai entender algumas coisas que eu vou falar, e há 2, 3, 4, 5, 10 anos atrás, se eu falasse, você não iria entender. Por isso que é agora. Por isso que é hoje. É porque agora você está passando por um momento de transição que você não estava passando. E agora o que eu falar para você vai calar muito mais pesado e mais fundo do que antes. Por que você não fez nada antes? Entenda, Deus não age em cima só da sua vontade. Ele age também em cima daquilo que estamos vivendo, passando. Deus é tão maduro que Ele espera algum pouquinho de maturidade em nós para Ele poder interagir. Sem santidade ninguém verá Deus, mas sem maturidade ninguém vai entender a Deus. A profundidade das riquezas, do conhecimento, da sabedoria. Quais são dados? Olha, preste atenção. Não é chegar aqui, Deus fala comigo. Falar o que para você? O que Deus vai falar para você? Nicodemos era doutor da lei, e quando Jesus propôs a ele nascer de novo, ele ficou louquinho. Como assim? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Que cara tonto. Que voltar para o ventre da mãe, rapaz? Você está maluco? Você é doutor? Você é formado em teologia e não está entendendo o que eu estou falando? Isso é filosofia pura. Isso aqui é metafísica. Explica melhor, o vento sopra onde quer, rapaz. Tem certeza que tu é doutor em Israel? Teu doutorado está meio esquisito. Ele ficou assim, sem entender o que Jesus... Então imagine se Nicodemos naquele tempo, quando Jesus não conseguiu entender Jesus, imagine se Deus começar a falar conosco no tempo que nós queremos que Ele fale. Nós não vamos entender. Nós não vamos compreender o que Deus quer conosco. E o que Deus quer comigo, pastor? Vou falar uma palavrinha só. E por favor, não leve isso para outro lugar que não seja aqui dentro dessa igreja. Que talvez você vai levar isso para o darwinismo, talvez você vai levar isso para o espiritismo, mas menos para o cristianismo. Deus quer a tua evolução. E não tem a ver com Darwin, nem com Kardec. Tem a ver com Cristo. Até que vocês sejam gerados, até que vocês sejam a estatura de Cristo Jesus, a estatura perfeita do Filho de Deus, até que vocês cheguem a esse nível de evolução. É isso que Deus quer para nós. Evolução intelectual, evolução espiritual, evolução de sentimentos, evolução como ser humano, alguém melhor do que já fora. E entenda, de glória em glória. Paulo diz, não que eu tenha alcançado, mas agora entendo o que é o prêmio da soberana vocação. A salvação eu já recebi, isso não é um prêmio, isso é graça. O que é o prêmio da soberana vocação? É eu chegar ao final da minha caminhada melhor do que eu era, é eu olhar para trás e ver de onde eu saí, e quem eu era, o que eu não tinha, o que eu não fazia, e começou a olhar para mim e dizer, olha quem eu sou hoje. Saber olhar para o passado, olhar para o presente, contemplar o futuro e falar, olha como Deus está me transformando. Olha como Deus está mexendo comigo. Preste atenção na sua vida, vocês que estão aqui há mais de 10 anos. Faz um exame de consciência, como é que vocês chegaram aqui? O que é que vocês tinham, o que vocês não tinham, quem vocês eram, o que vocês não eram? E não é graças à igreja nem a pastor Maurício, não, é graças a Jesus Cristo. É graças a Jesus Cristo, a sua palavra e o seu Espírito Santo. Poderia talvez elencar 10 aqui que levantar a mão e falar, eu pastor, eu cheguei nessa e nessa condição. Cheguei assim. Não tinha isso, não tinha isso, não tinha isso. O nome disso não é, cercado de bênçãos. Sim, de certa forma é cercado de bênçãos. Mas o nome disso é evolução. A evolução é o processo de você gerar meios, ferramentas para você sobreviver ao meio ambiente. As espécies evoluem quando criam aspectos de proteção ao meio ambiente hostil. E a partir da próxima geração elas evoluíram para continuar sobrevivendo até o final. As espécies que não evoluem, elas se extinguem. Se você não evoluir, você será extinto. Você entende por que as pessoas saem da igreja? Elas entram em extinção espiritual. Pegaram o que eu falei lá no início? O número de pessoas que saem da igreja é tão grande que você não considera. Mas elas, quando põem os pés lá fora, elas entram em estágio de extinção, porque o mundo espiritual não perdoa ninguém. Quando você sai, quando você está lá fora, o mundo espiritual olha para você. É uma analogia, por favor, tá, irmãos? Não é bem isso não, só para que você tenha analogia. Quando o mundo espiritual olha para você, no peito ou na testa, sabe o que tem? As iniciais, JC. Você é de Jesus Cristo.
Você tem uma inicial, você é marcado pelo Espírito Santo, você é selado pelo Espírito Santo. Então quando você chega lá fora, o sistema, o mundo inteiro jaz no maligno, sabe, o sistema quer prejudicar você, quer derrubar você, e ele sabe que não vai conseguir. Olha Jó, viste meu servo Jó, não há homem como ele, íntegro, reto, temente a Deus, tem vindo mal, claro, tu deste tudo a ele, todas as coisas, você vai lá, mexe com ele é meu, ele é marcado. Preste atenção, não é questão de ser crente, andar com Bíblia na mão, gravata. É uma questão de você crescer, evoluir, ser diferente. E eu tenho muito para falar para vocês sobre ser diferente. Quando você está na base da pirâmide, você tem a torcida do Flamengo como amigos, colegas e parceiros. Quando você sobe um degrau, vira a torcida do Vasco. Mais um degrau, a torcida do Botafogo. No último degrau, a torcida do Fluminense. Vocês entenderam? Mais acima a torcida do América. Não tem mais ninguém. Mas cadê meus amigos? Você já notou? Quando você estava lá, na bagaceira, no mundão, na Cachaçolândia, né? Naquela vida desregrada, muita gente ao seu redor. Aí você diz assim, ei, preciso estudar. Preciso melhorar a vida. O que acontece? 50% já fica lá embaixo. Na igreja também. Você está numa igreja, determinada igreja, aí a turma da festividade, a festividade é o must. Essa turma da festividade, então essa turma, quando você diz assim, gente, quero buscar mais a Deus, estou meio cansado do negócio de festividade. Irmão, 50% da turma da festividade já te deixa. Aí você diz, não quero mais. Aquele 50% já é menos 50%, então já ficou 25%. E quando você sobe mais, aquele 25%, você, meu filho, daqui a pouco você tem 2 ou 3 pessoas ao teu lado. Aí você fica como? Chateado, amargurado. Pô, me abandonaram, negativo. Quem te abandonou, rapaz? Tá maluco? Ninguém te abandona, não. Você os deixou. E bom para você que você os deixou. Que bom para você que eles saíram de perto de você. Que bom que você está com menos pessoas perto de você. Que bom, porque eles atrapalhavam o agir de Deus na tua vida. Com Deus é assim, quanto menos pessoas você estiver do teu lado para Deus te tratar, melhor. Suba a montanha de Deus, você vai ficando isolado, sozinho, até que esteja só você e Deus. Tem gente que não aguenta, diz, não, preciso voltar para a multidão. Eu não aguento, eu tô com fobia, eu não aguento ficar sozinho. Eu tenho que voltar para a multidão. Vai. Você está aqui para crescer. As bênçãos são consequências. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça e as demais coisas. Bênçãos são consequências. O seu prêmio é o seu crescimento. O seu prêmio é a sua evolução. O seu prêmio é você ser diferente. O seu prêmio é pensar diferente. Sabe quando é gostoso na nossa vida? Quando um dia você passa e fala assim, engraçado, eu gostava tanto disso, não gosto mais. Quem já passou por isso? Rapaz, como eu gostava de estar em tal lugar com fulano, hoje, misericórdia, não passa nem mais na minha cabeça, fica até mal se eu for lá. Gente, como eu era viciado em estar ali todo final de semana. Hoje em dia, se me chamar, eu estou correndo, nem atendo, nem olho para o zap para não mentir, nem olho para o zap. Deixa ele ali no canto que eu sei que vai chamar. Sabe o que é isso? Aí, a gente tem um pezinho, né, de consciência, né? Poxa, que maldade, a pessoa é sua amiga. Fulano foi sempre seu parceiro. Por que você está fazendo isso com ela? Você não está fazendo isso com ela nem com ele. Você está fazendo isso com você. É tempo de crescer. É tempo de chegar ao alvo. É tempo de buscar a soberana vocação. É tempo de você ser diferente. Porque essas pessoas que te amam são as mesmas que vão te prender lá embaixo. São as mesmas. Cuidado, companheirismo, amizade. Isso é muito fluido. Isso é muito complexo. Os verdadeiros amigos liberam, porque reconhecem que você precisa crescer. Os verdadeiros amigos assim, você é grande demais para estar aqui, vai embora. Aí você diz, esse é meu amigo, essa é minha amiga. Reconhece o meu tamanho e reconhece que eu não posso ficar aqui com ele ou com ela.
Mas aqueles que chegam e dizem assim, ué, mas você acha que Deus só vai abençoar você por causa disso? Então, só você está certo, o mundo está errado. Cuidado com esses argumentos. Mexe lá na tua alma, sim ou não? Mexe lá nos teus sentimentos e fica assim, poxa, é verdade, né? É verdade, eu estou sendo arrogante. Está com fome? Transforma essas pedras em pães. Você conhece esses argumentos? Está com fome, é verdade. Tem poder, é verdade. Então coma. Cuidado. Mas aí você tem que tomar cuidado, né? Porque você pode estar procurando uma coisa que é inalcançável. Eu só vou saber quando eu procurar. Você sabe se é inalcançável? Você nunca procurou? Você nunca procurou e está impedindo eu procurar. Você está me impedindo de procurar aquilo que você está dizendo que é inalcançável para você, porque você nunca quis botar o pé na estrada para alcançar. Ei. Tem muita gente que diz que torce pelo nosso sucesso. Mas no inconsciente elas têm medo do nosso sucesso. É inveja, pastor? Não, não creio. Pessoas que nos gostam de nós não é por inveja. É por medo de você ir embora. Porque o sucesso faz você ir embora. O crescimento faz você andar. A mãe vive reclamando que o bebê pede colo, pede colo, pede colo. No dia que o bebê começa a andar, ele precisa mais do colo da mãe, a mãe fica assim, poxa, tempo bom que eu pegava no colo, agora eu tenho que correr atrás dele. Você reclamava e ficava no teu colo. Agora que tem independência, não anda, mas não precisa mais das suas pernas, agora anda com as próprias pernas, aí tu tem que correr atrás. As pessoas são assim. Enquanto você está perto de mim, tá bom, mas se você for muito à frente, prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo, porque se você não prosseguir, vão te amarrar no mesmo lugar que você está. Prossiga para o alvo. Eu não estou falando de bem material, eu não estou falando de coisas humanas, estou falando de coisas espirituais. Prossiga para o alvo. Seja diferenciada, seja diferenciado. Pastor, mas eu tenho uma dívida de gratidão com a minha tia, com meu pai, com meu irmão. Amém. Você não pode pagar isso hoje. Sabe como é que você vai pagar isso hoje? Com escravidão emocional. Então saia disso. Que você hoje não está pagando a dívida, você está sendo escravo emocional dessa pessoa. Você não está entendendo isso? Você precisa crescer para voltar e pagar a dívida. E como é que eu vou pagar a dívida? Quando você estiver bem grandão. Quando você estiver bem grandona, você vai voltar para resgatar aquela pessoa. E aí você vai pagar a sua dívida com ela. Mas como você está, você não paga dívida nenhuma. Você fica preso a ela, você fica preso a ele. Prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Deixa para trás as coisas que estão ficando. Nós estamos ficando velhos. Até quem tem 20 anos, preste atenção, daqui a pouco você tem 25, daqui a pouco você tem 30, daqui a pouco você perde pai e mãe, daqui a pouco você está com 40, daqui a pouco você está com 50, e você vai dizer, meu Deus, aonde eu fui? A lugar nenhum. Rodou, rodou, rodou e não foi a lugar nenhum. Prossiga para o alvo. Ele ainda está diante de você. Ele ainda está diante de você dizendo assim, estou aqui. A soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não tenha medo de crescer. Não tenha medo de ficar sozinho. Não tenha medo. Preste atenção. Quando Jesus vai para a cruz, a gente pensa em morte. Mas para Jesus é evolução. Por que evolução? Pai, dê-me a glória que eu tinha contigo. Eu já te glorifiquei, vou te glorificar de novo. Jesus era homem, que ele estava ansiando a glória dos céus. Quando ele vai para a cruz, ele vai sozinho. É um caminho solitário, poucos podiam acompanhar. Mas quando ele ressurge, ele aparece agora como Cristo glorificado. E quando ele aparece para João em Patmos, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele precisava passar por aquilo para crescer, entenda. Ele voltou agora e falou assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu tenho a chave, eu tenho o cetro de Davi, as portas, ou a porta que eu fecho ninguém abre, e a porta que eu abro ninguém fecha. Eu agora tenho um poder que eu não tinha quando era Jesus. Você entende isso? Essa diferença? Você crescer. Vão fazer de tudo para vocês não crescerem. Vão fazer de tudo para vocês não evoluírem. Vão chantagear vocês. Vão chantagear com amizade, com dinheiro, com propósito. Vão te chantagear com muita coisa. Vão te cansar para que você não procure o alvo. Mas não
deixe de prosseguir para o alvo. E naquilo que você já vive, naquilo que você já alcançou, continue vivendo. Naquilo que você já se tornou perfeito, não retroceda. Vá para frente. Feche seus olhos, por favor. Essa noite diga assim: Senhor, me dá ânimo para eu prosseguir, Pai. Me dá ânimo para eu poder, Deus, caminhar. Tem sido difícil, tem estado difícil, Pai. Tem estado muito difícil caminhar. Às vezes, Senhor, eu sinto que estou travado. Às vezes eu sinto que está tudo parado ao meu redor. Às vezes dá a impressão que nada vai caminhar, que nada vai dar certo. Às vezes sinto um peso tão grande, dá a impressão que nada vai acontecer. Mas eu preciso entender que, na verdade, eu estou ainda caminhando, eu estou no processo da caminhada. Vai acontecer, talvez não agora, mas vai acontecer. Talvez não hoje, mas vai acontecer. Vai acontecer. É uma questão de eu insistir, é uma questão de eu progredir, é uma questão de eu não dar atenção, deixando para trás, e pessoas que vão ficando. Deixando para trás coisas e pessoas que vão ficando. Eu preciso, Senhor, crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. Mas preciso hoje me desligar de muitas coisas. Eu quero nessa noite que você diga para Deus do que você precisa se desligar. Desligar psiquicamente, emocionalmente de coisas que te prendem, âncoras que prendem você. Lugares, pessoas, desejos, traumas, passado, ansiedade de futuro. Se desliga disso em nome de Jesus. Deixa Deus te transformar. Fique leve, fique suave. Seja como o vento. Os que são nascidos do Espírito são como o vento. O vento sopra onde quer.